Irmãos, boa tarde, graça e paz. Vamos dar início aqui à nossa reunião. As mulheres já devem ter iniciado lá e nós vamos começar a nossa. Nós vamos ler o texto que está em Mateus, no capítulo 5. Nós vamos ler o verso 31 ao verso 32. No capítulo 5. Mas nós também iremos ao capítulo 19. E leremos do verso 3 ao verso 12. E por fim iremos ao capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios. Leremos do verso 1 ao verso, do verso 10 em diante. Se nos diz Mateus capítulo 5, verso 31 e 32, também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Mateus, capítulo 19, verso 3 ao verso 12. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentaram, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhes Jesus: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o início. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhe respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado, porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, veja a partir do verso 10. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Aos mais digo eu: não, Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas, se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido, ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher. Amém. Vamos orar mais uma vez ao Senhor? Meu Deus, te louvamos, te bendizemos nessa tarde e pedimos que o Senhor nos abençoe no nosso encontro, na tua palavra, que o Senhor nos dê graça no nosso tempo juntos aqui. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, sem dúvida alguma, vocês já devem ter notado, nosso tema
dessa tarde é o divórcio. E esse, sem dúvida alguma, é um assunto complexo, controverso nos nossos dias. É um assunto que envolve emoções, que envolve situações das mais diversas e que, apesar de ser um assunto tão já batido nas Escrituras, afinal de contas, o Senhor o trata desde os tempos remotos da fundação do Estado de Israel, ainda quando andavam no deserto rumo à Terra Prometida. E já na criação, o Senhor estabelecia o casamento, a união entre homem e uma mulher, como algo a priori indissolúvel, tornando homem e mulher uma só carne, ou como disse Adão no primeiro poema da Bíblia, né, osso dos meus ossos, carne da minha carne. E osso do osso é difícil de se dissolver ou de se apartar, carne da carne só uma cirurgia que é impossível de se deixar marcas, que poderia dissolver e apartar-se, ainda que esse seja um assunto tão tratado nas Escrituras e ao longo dos tempos na própria vida da igreja, ainda é um assunto que suscita, que levanta muitas dúvidas e se faz necessário olharmos para a palavra de Deus. Nós podemos dizer que talvez não haja infelicidade tão grande, não haja dor tão grande do que um casamento infeliz, do que as lutas que se dão no relacionamento matrimonial sem solução, e as pessoas elas se veem muitas vezes infelizes no meio disso e dispostas a qualquer coisa para resolver o problema, ou então dispostas a fugir para resolverem aquilo que elas julgam ser a infelicidade da sua alma. Talvez também não haja tragédia maior ou degeneração maior do que uma separação que causa traumas, amarguras, discórdia, desespero, que marca os filhos, que marca muitas vezes os relacionamentos não apenas do casal, e sempre é assim, marcam a geração seguinte, às vezes até gerações muito além, por causa das marcas, dos efeitos que se dão na vida daqueles que estão envolvidos. E, embora o povo de Deus creia que o casamento foi criado por Deus, todos nós cremos quando casamos, ou aqueles que hão de casar ainda. Eu sei que dentre nós há daqueles que são celibatários, não é? Alguns jovens aqui nasceram para ser eunucos, mas aqueles que não e hão de se casar um dia, nós sabemos e cremos nisso. O Senhor quer que isso seja levado até que a morte nos separe. Esse é o princípio geral das Sagradas Escrituras. E o Senhor Jesus deixa muito claro em Mateus 19, no verso 7º e no verso 8º, que o divórcio ele ocorre sempre, sempre, sempre por causa da dureza do coração do homem. Nunca é o caminho de paz, nunca é o caminho de solução amável, nunca é o melhor caminho. O divórcio sempre vai ocorrer por causa da dureza do coração de ambos, ou por causa da dureza do coração de um deles, dos cônjuges, o que vai levar o outro a sofrer também quando este está disposto a tratar as coisas diante do Senhor. E o intento da gente hoje é tentar olhar nesse pequeno tempo que temos para a palavra de Deus, a fim de a gente ter em mente, no coração, o ensinamento das Escrituras acerca desse tema e nos posicionarmos nós mesmos no nosso coração, ajudarmos os demais irmãos a se posicionarem quanto a essa situação que nos afeta no mundo também, porque os crentes ainda que piedosos podem ser alcançados por essa tragédia na família. Certamente, assim como eu, você conhece pessoas que amam ao Senhor, que são servas do Senhor, mas que em algum momento são levadas a essa situação danosa, essa situação triste do divórcio, mesmo que não queiram. E muitas vezes essas pessoas se veem cheias de dúvidas, de conflitos no coração, de sofrimentos, e elas precisam ir aos pés do Senhor, clamando por graça e misericórdia,
e compreendendo aquilo que a palavra de Deus aponta como a regra, a lei que devemos seguir. Uma primeira coisa que observamos nos textos que lemos hoje, e é no texto tanto de Mateus capítulo 5 como no texto de Mateus capítulo 19, é que havia uma controvérsia entre os judeus. Daí o Senhor tratar o assunto voluntariamente no capítulo 5, quando do Sermão do Monte ele mesmo aponta o assunto, e parece que, conquanto o Senhor trate esse assunto no Sermão do Monte, deixa tão claro, né? O Senhor Jesus diz, olha, qualquer que repudiar sua mulher, exceto. Ele diz o motivo específico em que o divórcio poderia acontecer, ainda assim por causa da dureza do coração, e ele repudia qualquer outro motivo para o divórcio, no verso 32 do capítulo 5. No capítulo 19, o assunto é trazido à tona novamente, quando os religiosos da época estão perguntando ao Senhor Jesus, como se aquilo que ele tivesse dito no Sermão do Monte não fosse suficiente. Eles questionam o Senhor Jesus, mais uma vez, acerca do divórcio, mostrando que havia, então, uma controvérsia entre eles. O fato é que parece que os tempos ali do primeiro século eram mais parecidos com os nossos dias do que nós podemos imaginar. E isso tem um motivo. Isso não é desconectado. Irmãos, nós vivemos a sociedade romana. Nós vivemos em Roma. As nossas leis, de certa forma, a nossa moral, ela ainda é envolvida por um pensamento romano. Não é? Nós, de alguma forma, ainda vivemos entre pensar de uma forma verdadeiramente piedosa ou pensarmos de uma forma legalista como Sêneca. Nós ainda vivemos entre sermos satisfeitos com as nossas próprias boas obras e a nossa vida moral e ética, como os romanos, eles viviam, a base, não é, do que os filósofos, a exemplo de Sêneca aqui, por acaso foi um dos tutores de Nero, veja só. Sêneca, um homem dado a uma moral tão alta, e de fato, a uma moral tão alta, você pega os escritos de Sêneca e em algum momento você até pensa assim, não é possível, esse cara é um cristão. No entanto, o esforço dele era pelas suas próprias obras. Olhando para a natureza, olhando para a criação, ele julgava que havia algo bom, sim, porque a criação é um livro que Deus deixa para que não haja nenhum homem impune acerca da bondade, da beleza e da verdade de Deus. E ele teve a capacidade de olhar para a criação e perceber algo bom, algo equilibrado, algo verdadeiro, algo belo, e ele quer perseguir isso, e ele anuncia isso no mundo romano. No entanto, ele nega a existência de um Deus pessoal, e ele afirma que a grandeza do homem, o seu crescimento, o seu desenvolvimento se daria pelos seus próprios esforços. Ele se torna, então, um dos tutores de Nero. E Nero, nós sabemos muito bem, é aquele César enlouquecido, depravado, que na década de 60, depois do nascimento do Senhor Jesus, toca fogo em Roma, destrói quase metade da cidade e inicia, então, por causa de uma mentira propagada por ele mesmo, de que aquilo era culpa dos cristãos, a grande perseguição à igreja cristã, que vai durar ali mais de meio século e que vai adentrar no segundo século da era cristã. Era um homem louco que mandou com o seu próprio tutor, Sêneca, porque a imagem de Sêneca, para ele, lhe trazia um certo juízo. E Sêneca, ele, como um homem de valores, ele não tinha muitas papas na língua e dizia que não concordava com César. Então, César decreta, César dá, então, a sentença a Sêneca do auto-suicídio. Se mate ou eu lhe mato. E Sêneca, então, comete suicídio sob o juízo de César, sobre a sentença de César, porque aquele era o rei e o senhor daquele império, e ele não
aceitava aquela moral. Muito pior para César era a moral e a ética cristã. Daí, matar Sêneca não era suficiente, era necessário destruir a igreja. Nós vivemos numa era que continua sendo a era romana, governada por um espírito semelhante ao do louco César Nero, que detesta não apenas aquilo que é apresentado como belo, verdadeiro e justo nas Sagradas Escrituras, mas que detesta tudo aquilo que é belo, que pode ser produzido pelo próprio homem. E o casamento é uma dessas coisas, algo dado não apenas aos cristãos, mas dado também aos Sênecas da vida, né? Não é dado apenas à igreja, mas é dado a todo ser humano que ama o belo, o bom e o verdadeiro e que foi vocacionado para o casamento. No capítulo 7º da primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós vemos que nem todos foram vocacionados ao casamento. Ele diz que há daqueles que devem ficar solteiros. No entanto, o Senhor Jesus diz: aqueles que nasceram eunucos, no capítulo 19 de Mateus, outros que foram feitos assim pelas circunstâncias da vida, outros que decidiram manter-se solteiros por causa do Evangelho, porque querem servir ao Senhor, aparentemente como o próprio apóstolo Paulo, que preferiu manter-se solteiro por causa da sua dedicação à igreja, por causa da sua dedicação ao Evangelho, por causa das suas muitas viagens missionárias. E, irmão, talvez você esteja se identificando com isso, então converse comigo depois. Eu mando você para a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais ou para a Junta de Missões Nacionais e você vai casar com a Igreja do Senhor Jesus e viver a sua vida feliz. Amém, igreja? Eu vi que alguns disseram amém pela fé, né? Só que quem disse amém é casado. Nenhum solteiro disse amém. Interessante, né, isso? A controvérsia que existia ali naquele primeiro século, ela já se arrastava por um tempo. Havia daqueles que diziam que se poderia se repudiar a sua mulher por qualquer motivo. Se ela não sabia cozinhar, se ela queimou o ovo, se ela fez um arroz sem sal, se a carne não estava gostosa, então essa mulher não me serve. Se por um acaso ela não lhe agradou em algum aspecto da vida, então alguns diziam: não, nós podemos nos livrar dela. O Rabi Hillel, ele era quem defendia esse tipo de coisa. Havia duas escolas e dois rabinos conhecidos, Hillel e Shammai. E Hillel dizia: bom, a gente pode, por causa da alegria e da satisfação que o casamento deve trazer ao ser humano, nos livrar do nosso cônjuge se ele não nos trouxer a satisfação, a felicidade que nós julgamos que devemos ter. Você já ouviu isso em algum lugar? Será que alguém já disse assim: eu tenho o direito de ser feliz, por isso eu vou me livrar? Me recordo, e já disse isso aqui, de uma irmã, não é? Que há muitos anos atrás, numa conversa, disse que ia se separar do marido, e eu perguntei por quê, e ela disse que não era feliz. E eu disse que ela não tinha motivos para o divórcio, porque ela não se enquadrava nos critérios bíblicos para o divórcio. E ela disse assim: não, mas eu tenho o direito de ser feliz. Eu disse: não, você não tem o direito de ser feliz. Ele: não tenho. Eu disse: não, você tem o direito de morrer. Você tem o direito de morrer. Presta atenção. Você nasceu em pecado. Você peca contra o Senhor. O único direito que você tem, fora do Evangelho e fora da boa mão do Senhor, é morrer. E o Senhor interviu, estendeu a mão para lhe salvar. No entanto, Ele ainda lhe dá, além da salvação, muitas outras coisas. E se a nossa satisfação não estiver no fato de que Cristo nos salvou, e essa é a maior das bênçãos, ela não vai estar em nenhuma outra coisa. Não vai estar no outro, não vai estar no casamento, não vai estar em ter filhos, não vai estar em nenhum outro aspecto da vida. Bom, a conversa girou muitas semanas e ela, de fato, não divorciou, continua casada até hoje e tem outros muitos aspectos que não vale a pena tratar aqui. Shammai, por outro lado, diferente de Hillel, ele era rigoroso
E ele dizia, não há motivos, além daqueles estipulados e que são problema da sexualidade ou a ilicitude sexual, práticas que não agradam ao Senhor, como, por exemplo, o adultério, ou a prostituição, ou coisas do tipo, que justifiquem o divórcio. O homem e a mulher devem permanecer casados, vivendo matrimonialmente com seu cônjuge, em qualquer circunstância, a não ser que haja alguma ilicitude. E o termo apresentado ali era porneia, um termo que é muito amplo e que vai abordar todo tipo de situação que seja sexualmente ilícita, desde a pornografia até os extremos que a pornografia pode levar o indivíduo. Por isso que eu digo, esse assunto é muito próprio para os nossos dias, porque imaginemos, na época do Senhor Jesus não existia smartphone, nem existia internet, nem existia publicações proibidas, censuradas, ou coisas do tipo. Existia outras coisas. A sociedade romana, ela tinha os banhos romanos, ela tinha os cultos pagãos, e nisso estava envolvido uma série de coisas. O culto pagão, no qual Israel se envolveu no Antigo Testamento em inúmeros aspectos, em muitas vezes, repetidamente, ele era dado com relações sexuais ilícitas, sim. Todas as vezes que Israel se envolveu em cultos a Baal, ou em cultos a Astarote, ou postes ídolos, ou quaisquer um daqueles falsos deuses dos povos ao redor, esses cultos se davam com prostituição, com drogas, se dava com alucinógenos, e existia a figura das prostitutas cultuais, e não apenas delas, havia a figura também dos prostitutos cultuais. Em meio a isso havia o aborto, porque muitas vezes as prostitutas elas engravidavam, e algumas vezes já existiam, e se fosse, por exemplo, um templo como a de Diana dos Efésios, um templo onde havia apenas sacerdotisas, e, digamos, aquela sacerdotisa cultual, a prostituta cultual, ela desse à luz um menino, o menino ele era rejeitado, então ele era afogado, ou ele era enforcado, ou ele era recém-nascido, colocado para que algum animal o comesse de madrugada. Ou simplesmente ele era jogado lá de cima da Acrópole para que fosse morto. Isso era uma prática comum dos povos pagãos. Quando Israel se envolveu com cultos pagãos, ele se envolveu com esse tipo de coisa. Daí, muito interessante, a gente vê o Senhor chamar o pecado de Israel de quê? Adultério. Lembra disso? No Antigo Testamento, o Senhor faz uma relação muito íntima entre o pecado e o adultério de Israel. O povo de Israel, que deveria ser dedicado ao Senhor, que deveria viver piedosamente ao Senhor, como a noiva para o seu noivo, e ele muitas vezes adultera. As Escrituras vão mostrar um Deus que, diferentemente daqueles que diziam assim, vou repudiar a minha mulher por qualquer motivo, um Deus que tratava Israel como uma esposa infiel, mas que a perdoava constantemente. Veja a diferença. Enquanto o Senhor Jesus está tentando mostrar para aqueles homens do primeiro século que o amor conjugal ele não deveria ser quebrado por qualquer coisa, a fidelidade, os votos de fidelidade no casamento não poderiam ser dissolvidos por qualquer motivo, nós olhamos para o Antigo Testamento e vemos os atributos de Deus, e vemos um Senhor que tantas vezes é traído por Israel, e um Deus que ainda assim estende a mão de misericórdia e constantemente resgata a sua esposa infiel, traz a sua esposa infiel de volta tantas vezes para perto de si, para junto de si, e isso é a graça do Senhor. Nós olhamos para o texto no Antigo Testamento e nós vemos o casamento de Oséias.
E esse é um casamento em que ele se casa com uma esposa infiel, mas nós vemos naquele modelo o Senhor mostrando como era a corrupção de Israel, a corrupção daquele povo e como o Senhor amava e tratava-os também. O Senhor Jesus, portanto, está dizendo para aqueles seus discípulos no Sermão do Monte, depois ele vai dizer no capítulo 19, não é para todos os ouvintes, não apenas para os seus discípulos, mas para os fariseus que lhe perguntavam, olha, vocês têm vivido uma mera religiosidade, vocês não compreenderam muito bem o que deveriam ter compreendido, vocês precisam interpretar as Escrituras de uma forma mais profunda, mais alta, vocês precisam entender que o matrimônio ele é um laço indissolúvel e que qualquer caminhada para o divórcio, que seja uma escolha de vocês, é uma decisão por causa da dureza do seu coração. E você precisa se arrepender diante do Senhor. Um segundo aspecto é exatamente esse. A dureza do coração, ela precisa, ou ela sempre demonstra um pecado. Daí a necessidade de nós, o povo de Deus, não sermos aqueles que pecam nesse aspecto. Volto a dizer, há irmãos, crentes, piedosos, que amam o Senhor, que se veem em situações de divórcio, situações impensadas, que eles mesmos não queriam vivenciar. O ano passado mesmo, um pastor amigo, um irmão querido, divorciou da sua esposa, aqui no Recife. Ela pediu divórcio. Ela saiu de casa, ela o abandonou pela terceira vez. Uma primeira vez, ela o havia traído, e ele foi atrás dela. E ela não quis nada, e depois de um certo tempo, ela voltou arrependida, pedindo perdão, e ele a perdoou. E voltou. Houve uma segunda vez em que ela fez isso de novo. E voltou arrependida, e ele a perdoou. Agora, na terceira vez, ela fez as malas, entrou com uma ação de divórcio, e ele recebeu só a notícia de que o divórcio havia sido iniciado. Eu me lembro que nós conversamos, ele muito abatido com tudo aquilo. Eu disse, meu irmão, você caminhou até onde você pôde, você não acha? Ela tomou a iniciativa, ela foi adiante, ela saiu de casa, você já por 2 vezes a recebeu de volta, mas ela, nessa última vez, sai de casa e diz, eu estou vivendo uma farsa, eu não sou crente, eu não sou cristã. Não era só... Ela não estava saindo apenas do relacionamento conjugal. Ela estava saindo de uma vida que era só uma farsa de que seria uma vida com Deus. Ela queria viver a vida no mundo. Um outro pastor, há muitos anos atrás, amigo, me liga um dia e diz assim, Vitor, eu não estou entendendo. Eu disse, o quê? Acabei de receber uma carta aqui em casa. E disse, carta de quê? Uma carta de citação. E carta de citação para quê? Para uma ação de divórcio. Eu disse, então não deve ser de citação, deve ser uma carta de intimação para você testemunhar no divórcio de alguém, não é não? Disse, não, é uma carta de divórcio, foi minha mulher que entrou. Só que daqui a pouco ela está chegando em casa, acabei de botar a mesa para a gente jantar. Dali a alguns minutos ela chega em casa para jantar, a carta está lá em cima da mesa, ele mostra para ela, e ela olha para ele e diz assim, eu não lhe aguento mais, eu entrei com uma ação de divórcio contra você. E aí ele diz assim, mas como assim? A gente não está vivendo bem. Se não, há muito tempo que a gente não vive bem. Você é um estorvo na minha vida. Você é uma âncora, você me atrapalha. Você, com essa coisa de ser mulher e pastor, eu não consigo ser aquilo que eu quero ser. Ele havia se casado com ela e ele havia estimulado ela a estudar e ele segurou a ponta enquanto ela estava na faculdade e ele estimulou ela a ir ao mercado de trabalho. Agora ela era gerente de uma empresa na área de telecomunicações aqui no Recife. E ela foi crescendo ali, crescendo aqui, e chega numa hora, ela começa a ser muito, digamos, aplaudida na empresa, você é muito boa, você isso, você é aquilo outro, e aquilo subiu a cabeça daquela mulher. Bom, não há problema nenhum em que ela crescesse, desenvolvesse no trabalho, em que ela fosse luz no meio das trevas e
e ela então se destacasse dentre os ímpios pelo conhecimento e sabedoria que Deus lhe desse, mas não foi bem assim. Ela ouviu aquilo que a gente chama assim de canto da sereia, né? Ela ouviu o canto da sereia, estava sendo arrastada, né, para as pedras onde ela seria destruída, exemplo lá de Jasão e os Argonautas, lembra dessa história lá da Eneida? E ele então não tem alternativa, ele triste, depressivo, liga para mim e diz assim: Sinei, eu vou fazer o quê? Eu não quero nada, eu quero minha escova de dente, um colchonete, e eu vou embora. E ele saiu assim, com uma escova de dente e um colchonete, para retomar a vida. Lamentavelmente não conseguiu retomar, entrou na depressão profunda. Ele era, como é que se diz o açúcar no sangue? Diabético, deixou de se cuidar. A última cena dele foi ele na UTI em aparelhos. Morreu. Uma depressão profunda depois desse acontecimento. Tristeza. E eu me lembro, numa conversa que tive com ele e antes disso tudo, e ele dizendo assim: eu sei qual foi o meu erro. Eu disse: qual foi? Aí ele disse: eu deixei de pastoreá-la. Eu vi ela indo. Vi que ela não estava com o coração guardado no Senhor. E eu fiz vista grossa para isso. Eu não a chamei, eu não chamei a atenção dela, eu não mostrei a ela para onde o coração dela estava sendo conduzido. Disse: irmão, passou. A vida que segue, vamos adiante. Me lembro que a vontade era só de comer doce, não mais de viver. E terminou como terminou. Irmãos, a gente precisa certificar de que o pecado ele não está de formas assim muito sutis entrando, porque ele pode entrar no lar. E o Senhor Jesus, veja, lá em Mateus 19, é interessante, os judeus perguntam no verso 7º do capítulo 19 de Mateus, veja: por que mandou Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Observe a resposta do Senhor Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Percebe o jogo de palavras? Veja o que os fariseus dizem: porque Moisés mandou. Veja a resposta de Jesus: Moisés vos permitiu. Há uma diferença bem grande, não é? Entre mandar e entre permitir. Veja, é possível que aquelas coisas que nos servem de desculpas nós elevemos a regras para a vida da gente, porque é conveniente. E o que os fariseus estavam fazendo ali era exatamente isso. Eles pegaram uma permissão que Moisés deu por causa do pecado, e eles elevaram a qualidade de dever por causa do pecado. Você já viu alguém perdoar e ser chamado de besta? Você já viu alguém perdoar e ser chamado de fraco? Você já viu alguém perdoar e ser chamado de bobo? Sim, eu volto a dizer, nós estamos num mundo romano. E ainda vivemos a civilização romana. No sermão que preguei na terça-feira passada, falávamos sobre o amor que o Senhor Jesus anuncia como o amor cristão, e os cristãos eles precisam ressignificar um novo termo para cunhar a ideia do amor cristão que não existia no mundo greco-romano. Eles pegam o termo ágape e eles dão um significado que não era um significado natural para aquele termo e aplicam ao cristianismo. O amor ágape era aquele amor invencível, o amor que não desiste nunca. Era aquela fidelidade demonstrada no exército romano diante das batalhas que a guerra apresentava diante deles. Eles viam os inimigos, eles às vezes perdiam uma pequena batalha, mas eles não desistiam.
Eles retrocediam, eles se arrumavam e eles iam adiante de novo, por causa de uma fidelidade que eles tinham, a posição deles, aquilo que eles ocupavam, aquela posição que eles ocupavam, aquele status que eles ocupavam na sociedade. As fronteiras daquele grande império dependiam das forças do exército. E dependia que eles não desistissem. Então, eles não desistiam. O cristianismo pega esse termo e ele diz assim, olha, o amor cristão é um amor invencível. É um amor que não desiste. É um amor que vai adiante. É um amor que não está pensando em si mesmo. Ele está dizendo assim, eu preciso ir adiante, porque é algo que depende, algo maior do que eu mesmo que depende disso. De que eu não desista, de que eu vá adiante, de que eu continue, que eu não perca o foco. É bem diferente daquilo que as pessoas dizem, é bobo, é fraco, você é manso, né? Como dizem. O Senhor Jesus, ele diz que o verdadeiro amor, ele suporta. Veja o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios sobre amor. Ele suporta todas as coisas. O verdadeiro amor, ele não tem a regra do divórcio como a única e principal e primeira regra. Ele vai, ele não desiste, ele vai até o fim. Eu quero caminhar um pouquinho mais para pensar com vocês que o Senhor Jesus, então, ele aponta uma cláusula muito mais alta. Ele aponta algo que vai muito adiante daquilo que os judeus viviam, ou que o mundo que nós estamos vive hoje. Os votos que fazemos, ou que aqueles que não nasceram eunucos, ou não se fizeram eunucos, ou não se foram feitos de eunucos nesse mundo, iam de casar um dia, acabarão fazendo votos de permanência, votos de fidelidade, em primeiro lugar, ao Senhor. Em segundo lugar, ao cônjuge. E nós precisamos ir adiante e não desistirmos nunca nesse aspecto. Há um comentarista que, falando sobre isso, ele vai dizer o seguinte, que a gente poderia entender o texto do ensino do Senhor Jesus, especificamente aquilo que é apontado por Moisés no capítulo 24 de Deuteronômio, no verso 1, tratando exatamente disso que o Senhor Jesus reflete. O divórcio só é possível por causa das relações sexuais ilícitas, e poderíamos pensar da seguinte maneira: vocês ouviram a apelação dos mestres judeus sobre Deuteronômio 24:1, com a intenção de consubstanciar uma prática que permitia aos maridos divorciar-se. A gente pode dizer assim, as esposas também divorciar-se. Hoje, irmãos, não nos enganemos, a coisa é meio a meio, tá? Antigamente os homens buscavam o divórcio, hoje as mulheres igualmente estão buscando o divórcio. A gente já falou sobre outros temas aqui, por exemplo, a pornografia. Na época em que os mais velhos aqui, aqueles que estão aí da casa dos 50 para cima, ou chegando nos 50 para cima, como eu, se lembram, o acesso à pornografia era muito restrito. Você tinha que dar cara a crachá, não era assim? Você tinha que dar cara numa banca de revista, e aqueles donos de banca de revista, os jornaleiros mais sérios, eles não permitiam que um menor comprasse isso. Porque era para adultos. Era para adultos. O indivíduo tinha que ter a coragem de ir lá e comprar esse tipo de coisa. Hoje em dia, irmãos, isso é bobagem. Isso está um clique, isso está um toque. Isso está nas propagandas, isso está nos filmes. Às vezes, não dá mais para a gente ver uma série, um filme, por exemplo, censura 12 anos. Você vai entrar, às vezes, e vai ver uma programação censura 12 anos, e você se espanta com o que está sendo apresentado ali, porque a falta de pudor é imensa. Não dá mais para a gente crer numa censura ou simplesmente acreditar numa censura que o mundo estabelece, porque o nível baixou muito. E a gente é pego de surpresa muitas vezes. Hoje em dia, as coisas se tornaram muito fáceis. Há
há uma, como nós falamos no último encontro, né, uma cultura da sedução. E as pesquisas, elas apontam que 50% dos homens, 50% dos que consomem pornografia são homens, os outros 50% são mulheres. Não há hoje essa diferença de homens consomem mais do que mulheres, até porque as mulheres elas foram masculinizadas. E aquilo que era próprio do homem, o ser fisgado pelos olhos, pela imagem, hoje também afeta a mulher. E vice-versa, a mulher foi masculinizada, o homem foi feminilizado, e a gente vive uma loucura no tempo da gente. E veja, isso tem a ver com o que o Senhor Jesus está dizendo, quando o termo que ele usa para relações sexuais ilícitas é porneia. Nós lemos no texto de 1 aos Coríntios, e a gente observa o Evangelho caminhando, e a revelação do Senhor progredindo para a igreja, e apontando um outro aspecto. Algo que não acontecia até então. No Antigo Testamento, os judeus se casavam entre si. Quando um israelita casava com alguém de fora, havia ali o proselitismo. O moabita, o egípcio, ou quem quer que seja, ele se convertia ao judaísmo, com exceção de Salomão, que não teve muito esse cuidado. Mas normalmente era assim que acontecia. Raabe era lá de Jericó, e ela se torna uma judia para casar-se. Ruth era uma moabita, ela se torna uma judia para casar-se com um judeu. Elas se tornam mães de reis. A dinastia de Davi e a descendência ou ascendência do próprio Senhor Jesus bate nelas. Mulheres que não eram judias. Mas o Novo Testamento vai mostrar uma nova realidade. A religião não era mais nacional. O cristianismo ele ultrapassou Jerusalém, Judéia, Samaria, e ele foi aos confins da terra. E dessa maneira, irmãos, a discussão ela começa porque os judeus dizem assim, não, vocês precisam se tornar israelitas, vocês precisam se tornar judeus para serem cristãos. Percebe? Eles estavam refletindo aquilo que vinham dos seus pais no Antigo Testamento, e aí é que entra o Concílio de Jerusalém, em Atos 15, para dizer, não é necessário nada disso. É necessário se crer no Senhor Jesus. É necessário se abster das relações sexuais ilícitas. Lembra disso? E das carnes sacrificadas aos ídolos. Ou seja, o Senhor Jesus está apontando que havia uma prática no mundo ímpio que aqueles que vinham ao cristianismo deveriam se afastar. Muitos desses que se convertiam estavam casados com ímpios. A exemplo de hoje, uma mulher vinha ao evangelho e o marido não vinha. Um marido vinha ao evangelho e a esposa não vinha. Já viu isso acontecer na igreja? Bom, mais de muitas vezes, não é? Quantas pessoas nós temos na igreja que estão sozinhas na igreja, cujo marido não está, ou cuja esposa não está, e amam e temem ao Senhor, e estão presentes, servindo ao Senhor, mas vivem uma luta. Às vezes anos, décadas de oração pedindo ao Senhor que converta o coração do seu cônjuge, que converta o coração dos filhos e traga ao Senhor, que a sua casa toda sirva ao Senhor junto. Isso é um sonho para aqueles que vêm ao Evangelho e cujos maridos ou esposas não vieram. Paulo vai tratar disso lá em 1 Coríntios capítulo 7, ele diz, olha, se o teu marido ele aceita viver contigo, mesmo que você seja uma cristã, permanece casada. Se a tua esposa permite que você sirva ao Senhor e ela continua com você, permaneça casado com ela. Mas se ele não permite e quiser apartar-se, deixa que se aparte. Você não está preso ao jugo desse casamento no jugo desigual. E aí entra o jugo desigual. Diferentemente de alguns, eu creio no casamento como uma espécie de jugo desigual. O jugo desigual, ele não se aplica apenas ao casamento, claro, ele vai se aplicar aos contratos de modo geral, ele vai se aplicar às sociedades de modo geral, mas se aplica ao casamento também. Haja vista ser
o casamento um supracontrato muito maior do que qualquer outro contrato. Então, aquilo que se aplica a contratos menos valiosos, ainda mais para um super contrato, como é o casamento, com efeitos espirituais, tanto para os ímpios quanto para os santos. E aí é importante que a gente entenda isso, o casamento como um aspecto da graça comum de Deus para o homem, e para a mulher, ele não traz consequências espirituais apenas para os crentes. Ele traz consequências espirituais igualmente para os ímpios. E o divórcio traz consequências espirituais tanto para um quanto para outro. E aí nós entramos numa outra cláusula. Duas cláusulas para nós reformados são muito claras dentro do aspecto do divórcio. É que nós, pelas Escrituras, entendemos que pode ocorrer o divórcio no caso de adultério, e o segundo aspecto é no caso da deserção obstinada. São as duas únicas possibilidades que as Escrituras apontam como cabíveis para o divórcio. E ainda, volto a dizer, por causa da dureza do coração. Dizia antes, precisamos entender que a dureza do coração envolve pecado, e nós precisamos, meninos, vocês estão jogando carta no meio, meninos, vocês dois aqui, ó, vocês estão jogando carta no meio do meu estudo e fazendo barulho. Se eu fizer uma pergunta para vocês agora, vocês vão saber responder? Qual foi o texto que a gente leu no início? E o segundo texto? E o terceiro texto? Mateus 5, muito bem. E o segundo? Mateus, vou ajudar vocês, 19. E o terceiro? 1 Coríntios 7, muito bem. Aí vocês dois viram aqui para frente e presta atenção que eu já estou acabando. Aí depois que eu acabar, vocês me chamam para jogar com vocês, que eu vou jogar também. Agora eu vou ensinar vocês, que eu sei muito melhor do que vocês dois. Joia? Fechou. Então, pessoal, menino, eu sou assim também, né? A gente é tudo igual, farinha do mesmo saco. Tamo junto. Homens. Menino quieto. Tapa o ouvido dos meninos para eles não virem o que eu vou dizer agora? Menino quieto é menino doente. Então, a gente pega esses meninos agitados assim, a gente dirige aos pés do Senhor e esses caras vão se tornar grandes homens de Deus. É desse jeito que funciona. Amém? Vocês dois vão se tornar grandes homens de Deus? Aí tá certo. Então, vamos lá. Agora, me ouve aqui. Me dá uma moral aí. Só agora. E nós temos, então, dois aspectos, não é? Que envolvem, irmãos, pecado. O primeiro aspecto que precisamos pensar sobre isso é que a dureza do coração não esteja no nosso coração. Eu, como marido, preciso avaliar o meu coração para que o meu coração não seja o coração duro. E como pastor do meu lar, eu preciso cuidar do coração da minha esposa para que o coração dela também não seja endurecido. Às vezes, o coração do cônjuge é endurecido pelo outro. Eu preciso agir de tal maneira que eu não endureça o coração da minha esposa também. Para que eu não a leve ao pecado. E para que eu também não me entregue ao pecado. Em quaisquer dos casos, no caso do adultério, dureza do coração. Há perdão, há arrependimento, sim. Possibilidade de estudo, sim. Se há arrependimento, o que nos resta fazer no meio do arrependimento, irmãos? O que é que o Senhor Jesus ensina sobre perdão? O perdão, ele é uma opção ou ele é um dever cristão? Ele é um dever. Nós precisamos perdoar quantas vezes? Só os meninos responderam, tá vendo? Essa geração que vem aí é uma geração de homens fortes. É isso aí, meninos, valeu. Tem mais. O Senhor Jesus nos fala no aspecto do perdão, do credor incompassível, se lembra dele? Do que eu e você fomos perdoados? Do que Israel no Antigo Testamento foi perdoado? A maneira como o Senhor via Israel em seus pecados no adultério é a mesma maneira como nós nos portamos com o Senhor no nosso próprio pecado. E o Senhor nos perdoa. Então, queira Deus nos livrar de situações tão terríveis
mas nós precisamos estar prontos ao perdão. O outro aspecto da deserção obstinada, em 1 Coríntios 7,15, desse marido ou dessa esposa que não consente viver mais com o cristão, e o abandona, ou manda embora, desaparece, ou simplesmente deixa, não é, os aspectos matrimoniais e deixa então um cônjuge largado. Esse que é abandonado, ele tem a liberdade para seguir adiante, requerer o divórcio e viver a sua vida doravante sem nenhum tipo de peso ou de culpa. O fato é que o Evangelho nos traz algo muito mais alto. Em 2014, a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, se deteve sobre esse tema, o tema do divórcio. E, na realidade, o tema era divórcio e novo casamento. O assunto era esse. O assunto foi fruto de uma situação que aconteceu na vida de um pastor no interior de São Paulo e que gerou, então, um processo eclesiástico, e isso gerou, então, a necessidade de a igreja se dobrar sobre esse assunto. Eu me lembro muito bem do caso, porque tive ele às mãos naquele período, em 2014, e participei desse trabalho, e a decisão da igreja foi que o divórcio ele deve ser objeto de julgamento pelo conselho da igreja em se tratando de membros da igreja. E deve ser objeto de julgamento do presbitério em se tratando de ministros, de pastores, e que deve tudo ocorrer de acordo com o procedimento regular no trato de faltas, no caso de pecados, para que as pessoas envolvidas sejam disciplinadas, consistindo em prevaricação dos líderes da igreja, que podem ser também julgados, no caso de prevaricarem, ao não tratarem, julgarem esses casos segundo a palavra de Deus. Ou seja, a coisa é séria. Pastores não estão liberados para se divorciarem e para se recasarem como quiserem. Membros da igreja, quando se tornam membros, se colocam sob a autoridade da igreja, e eles também não estão livres para casarem-se, se recasarem-se como quiserem. Precisa haver uma declaração da igreja sobre o que a palavra diz, caso a caso. E, dessa maneira, a graça, apoio, amor, a ajuda e a alegria na igreja na restauração de um casamento, como há o lamento da igreja quando o casamento não é restaurado. Mas, por outro lado, também há a alegria da igreja quando a vida de um dos membros da igreja, divorciado e que não deu causa ao divórcio, tendo sido abandonado, ou tendo sido alvo, não é, de alguém que não queria se manter no casamento e se afastou da igreja, e que vai ser restaurado, digamos, num novo casamento. Nós não somos daqueles que, como John Piper ele tem a ideia de que é impossível o divorciado casar-se de novo. A gente não acredita nisso. Nós cremos que nesses dois casos, aquele que não deu causa ao divórcio, ou seja, aquele que é a vítima do adultério, e aquele que foi abandonado, ele pode recasar-se, ele pode casar-se de novo, com a bênção de Deus, com a bênção da igreja. Mas só nesses dois casos. E apenas nesses dois casos. É interessante, esse pastor que disse a vocês que a esposa o abandonou, dessa feita pela terceira vez, e entrou com o divórcio, isso foi no primeiro semestre do ano passado. Ele mesmo foi para o presbitério, apresentou o caso dele ao presbitério, ele se autodenunciou, ele disse, olha, minha esposa me deixou, eu quero que o presbitério julgue a minha causa, para ver se eu continuo apto ao ministério pastoral. O presbitério observou, viu tudo e percebeu que ele tentou de todas as formas manter o casamento dele. No dia 12
de outubro deste ano, 2023, ele vai casar de novo. Dessa vez com uma irmã que é muito dedicada ao Evangelho, fiel ao Senhor, uma viúva de um outro pastor, e vai retomar a vida. Vai retomar a vida. Nessas semanas ou meses que antecedem o casamento, eu estou fazendo o aconselhamento pré-nupcial deles, caminhando com eles. E eu digo, bom, dia 12 de outubro, as crianças serão felizes, dia das crianças. Vai ser o dia do casamento deles. Irmãos, me recordo em outros casos, como que já tivemos aqui, de um marido abandonar a esposa, e nós chamarmos o marido, dizendo assim, você está percebendo que você está indo contra o Evangelho, contra a palavra, você está ferindo sua família, você está tomando uma decisão contrária a Cristo, e do indivíduo dizer assim, eu sei que eu estou caminhando para o abismo, mas eu não tenho forças de não caminhar para lá, e continuar na jornada, abandonar a esposa, e só nos resta como igreja acolher a irmã abandonada e simplesmente excluir da igreja aquele que é impenitente no seu pecado. Nós precisamos colocar o casamento num lugar muito caro e muito alto, pois o Senhor colocou assim. Ele simboliza nada mais, nada menos do que a relação do Senhor Deus com o seu povo. Ele simboliza a relação do Senhor Jesus com a sua igreja. Não é à toa que o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 5, nos dá como maridos o exemplo de Cristo e dá às esposas o exemplo da igreja. E na medida que mantivermos a nossa fidelidade ao Senhor e a nossa fidelidade conjugal, o nome do Senhor será glorificado. Mas o inverso também é verdadeiro. Que o Senhor nos livre, irmãos, de termos mais divórcios no nosso meio, de vivermos situações tão difíceis e danosas no lar. Que o Senhor dê forças aos maridos para entenderem que muitas vezes as atitudes e as ações são por causa da dureza do seu próprio coração. Que dê sabedoria aos maridos para não permitirem que o pecado se instale no lar e penetre o coração de suas esposas. Que os livre de serem eles mesmos aqueles que causam a sequidão na alma delas e a dureza no coração delas. E que o nosso lar seja um ambiente de graça, para a glória de Deus. Amém. Vamos orar, e eu não sei se encerraram lá em cima, não sei se... Leal, você pode ver lá para a gente. Encerraram, não? Elas falam muito, né? Pois é. Eu vou orar, e se vocês quiserem fazer perguntas enquanto elas não acabaram, pastor Brivaldo e pastor Macena respondem. E eu me sento, né? Vamos orar ao Senhor? Meu Deus, louvamos ao teu nome por tua palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminhar. Ela aponta a maneira como devemos nos portar nesse mundo. Senhor, infidelidade à palavra, infidelidade ao Senhor. Nós clamamos que o Senhor nos dê graça para, como homens casados, sermos fiéis a Ti e não termos o nosso coração endurecido, mas também, Senhor, estarmos atentos para que as nossas esposas continuem em vigor de vida no Santo Evangelho. Não permite que, por causa das nossas atitudes, os seus corações e almas sequem e elas tenham um coração endurecido. Também oro pelos irmãos que ainda são jovens, alguns dos quais ainda são crianças e estão ouvindo, Senhor, acerca da importância do casamento. Que estas crianças, estes meninos, saibam orar pelos seus pais, pedindo que o Senhor abençoe os seus pais no casamento. Que eles vejam nos seus pais um bom exemplo de vida para seguirem também. Mas também abençoa os jovens que aqui estão, para que no preparo para o casamento, no desejo para o casamento, eles pensem nisso tudo e estejam se colocando diante do Senhor, percebendo a urgência e a importância de serem conduzidos por tua palavra. Pedimos, portanto, que o Senhor nos abençoe nesse instante e na noite que ainda teremos adiante. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, alguma pergunta, algum questionamento?